Bom, estamos aqui para a nossa segunda aula. Como vimos na aula passada, demos início ao conteúdo jogos de tabuleiro, certo? Hoje nós vamos conhecer o nosso primeiro jogo de tabuleiro. Espero que gostem, fiquem atentos e a aula está muito legal hoje. Tchau, tchau e vamos para a aula. Bom, vamos dar início à nossa aula de hoje. E hoje, como vocês podem ver, nós iremos trabalhar o xadrez. Vamos conhecer um pouquinho da história, um pouquinho das peças do jogo, como se joga, tá bom? Espero que gostem. Vamos lá. Bom, a história do xadrez. O xadrez ele é um jogo muito antigo, cuja origem não se sabe ao certo. Apesar de sua origem bastante controversa, a lenda mais famosa é de que teria sido inventado por um sábio hindu para alegrar um rei que havia perdido um filho numa batalha. Vamos a esse vídeo, eu preparei um vídeo explicativo, bem ilustrativo, para que você possa entender um pouquinho. Vamos lá? A História do Xadrez, por Frederico Roger Ney, João Pedro e Bernardo Rigon. Como tudo começou? Batalha de Daxina! Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Não, eu vou ganhar. Você vai perder. Você eu vou que ganhar. vai Não, perder. eu. Neste momento da batalha, algo terrível acontece. Fui atingido. O príncipe Ad-Jamir, filho do rei Yadava, morreu varado por uma flecha inimiga durante o combate. Mesmo tendo vencido a batalha, o bondoso rei Yadava voltou para casa muito triste pela morte do filho. Por que foi acontecer isso comigo? Por quê? Passava os dias na angústia, trancado em seu quarto, pensando no filho. Recriava em uma caixa de areia todos os movimentos da trágica batalha de Daxina. Um dia, um jovem Brahmane que havia ficado sabendo da tristeza do rei resolveu ir a seu palácio tentar ajudá-lo. Senhor rei, temos um jovem e pobre Brahmane querendo vê-lo. Parece que ele quer te dar um presente. O rei pensou um pouco e então disse: Ok, pode deixar ele entrar. Olá, meu rei. Meu nome é César e vim trazer um jogo para o senhor. E como funciona esse jogo? O jogo é um tabuleiro dividido em 64 partes, onde estão localizadas várias peças com lugares e movimentos pré-definidos, divididos em 2 times. Cada time tem as peças de uma cor. E como faço para ganhar? Para ganhar, você precisa eliminar o rei inimigo usando qualquer uma de suas peças. Em alguns minutos, o Brahmane explicou ao soberano todas as regras do jogo. Em questão de algumas horas, o rei já havia treinado bastante e já ganhava de todos da corte. Haha, ganhei! O rei percebeu que uma das partidas que estava jogando parecia recriar a batalha de Daxina. O Brahmane concordou e fez uma observação. Para que a batalha pudesse ser ganha, era necessário o sacrifício de um determinado bispo, que, na batalha real, foi representado pelo príncipe Ad-Jamir. O rei entendeu, então, que de vez em quando são necessários grandes sacrifícios para se obter grandes vitórias. O rei ficou tão feliz que ofereceu ao Brahmane várias recompensas. Já pensou em ter um palácio? Posso te dar muitos sacos cheios de ouro. Tudo o que você desejar eu posso te dar. Joias, ouro, muito ouro. Tudo o que você quiser. Escolha algo. O Brahmane, ao contrário do que todos esperavam, disse que gostaria de receber sua retribuição em grãos de trigo, da seguinte maneira: Pela primeira casa do tabuleiro, quero receber 1 grão de trigo. Pela segunda, 2 grãos. Pela terceira, 4 grãos. Pela quarta, 8 grãos. Pela quinta, 16 grãos de trigo. E assim por diante, dobrando consecutivamente.
O rei riu do pedido do Brahmani, achando que com 2 ou 3 punhados de trigo poderia cumpri-lo. Mas, quando os matemáticos trouxeram o resultado da conta de quantos grãos de trigo o Brahmani gostaria de receber, o rei ficou boquiaberto. O quê? 18 quintilhões, 446 quadrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615? Isso são muitos grãos! Naquele dia, o rei aprendeu 2 lições. A primeira é que para se obter grandes vitórias são necessários grandes sacrifícios. E a segunda é que as coisas nem sempre são o que parecem ser. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Preparei um vídeo bem lúdico e de fácil compreensão e espero que tenham também assimilado a história, um pouquinho de como começou tudo isso, tá bom? Vamos agora conhecer um pouquinho do xadrez, as suas regras, as suas peças, como se movimentam. O xadrez é um jogo de mentes, vence a batalha quem conseguir capturar o rei adversário. Então, basicamente, o objetivo do xadrez, o principal objetivo do xadrez é capturar o rei adversário. Quando se toca numa peça, esta tem de ser jogada. É obrigatório. Se você vai jogar o xadrez, quando você toca na peça, você tem que obrigatoriamente fazer a jogada. Não tem como tocar na peça e se arrepender e pegar em outra peça, ok? No xadrez, não se diz comer a peça, e sim capturar. Eu tenho visto muito devido alguns alunos eles jogarem dama, e aí eles têm essa mesma mania de chamar no xadrez, quando você captura a peça, chamar eu comi a peça. Não, no xadrez se diz capturar, porque tudo lembra uma batalha. A peça capturada deve ser retirada do tabuleiro e a peça ganhadora deve ocupar seu lugar. Não é obrigatório capturar peças, ao contrário da dama. O tabuleiro, como vocês podem ver, o tabuleiro é formado por 64 casas, formados em linhas. Eles são dispostos em linhas, colunas ou diagonais. A casa do canto direito, do ponto de vista do jogador destro, é de cor branca, certo? Então, o tabuleiro, quando você vai jogar, sempre a casa branca, a casinha branca, levando em consideração a mão direita, ela vai ficar do seu lado direito. A primeira casinha branca da direita para a esquerda, você tem que levar em consideração isso. Esse é a maneira correta de se colocar o tabuleiro. Vamos lá. Nós vamos começar pelo peão, certo? O peão, ele é a peça de menor valor, do xadrez, mas é de grande importância. São 8 peões, certo? Para cada jogador. Então, cada peão, na sua primeira vez de jogar, avança 1 ou 2 casas. Feita a opção, deverá mover-se de uma em uma casa, certo? Ou seja, na jogada inicial, ele só tem direito de avançar 2 casas nessa jogada inicial, certo? Após a primeira jogada, o peão tem que ir avançando a casa uma por vez. Os peões não podem voltar, nem para capturar. Os peões capturam em diagonal uma casa somente. Ou seja, como vocês podem ver, o peão, certo? Ele captura na diagonal. Ele não captura para frente, nem para a esquerda e nem para a direita e nem para trás. Ele captura na diagonal, certo? Então, quando cada peão chega ao final do tabuleiro, ele será promovido em dama, bispo, torre ou cavalo. Ou seja, quando esse peão ele sai do seu ponto de partida e ele atravessa todo o tabuleiro, chegando na última fileira, ele é promovido. E aí o jogador escolhe
qual vai ser essa promoção. Geralmente, a maioria dos casos, a pessoa promove uma rainha, que tem movimentos praticamente ilimitados. Vamos conhecer as torres. As torres, na posição inicial das peças, encontram-se colocados nos cantos dos tabuleiros, possuindo cada jogador 2 torres no início de cada partida, certo? Vamos ver o movimento dela. O movimento das torres, ela se movimenta em cruz, como vocês podem ver, né? A torre se movimenta sempre em linha reta, tanto no sentido horizontal como no sentido vertical e em todas as direções. Ou seja, ela tem acesso ilimitado, tanto para frente, quanto para trás, quanto para a direita, quanto para a esquerda. Pode se movimentar uma ou mais casas de uma única vez, mas não pode passar por cima de outra peça. Ela só tem esse livre acesso de passar quando não tem nenhuma peça obstruindo essa passagem, certo? Vamos agora para o bispo. Os bispos, na posição inicial das peças, encontram-se colocados ao lado do rei e da dama, ou rainha, possuindo cada jogador 2 bispos no início de cada partida, um colocado em casa branca e o outro colocado em casa preta. Vamos ver a movimentação? Isso. Como vocês podem ver, os bispos movimentam-se apenas nas diagonais, como demonstrado na imagem aqui do lado. O bispo que começa em casa branca irá mover-se apenas nas diagonais brancas. O bispo que começa em casa preta irá também mover-se apenas nas diagonais dessa mesma cor, preta. Como vocês podem ver, os bispos eles têm livre acesso na diagonal, certo? Não pode se mover nem para frente, nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, somente na diagonal. Vamos ver a próxima peça? O cavalo, né? Ele se move com um padrão assemelhado a de um L. Aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, ele conta 1, 2, 3, ele tem que fazer o L, certo? Então, o cavalo ele vai ter esse movimento em L, e diferente das outras peças de xadrez, ele não tem um movimento tolhido por peças no meio do caminho. Ele pula sobre qualquer peça que esteja em seu caminho. É a única peça do xadrez que ele pode pular, passar por cima para capturar a peça do adversário, tá bom? Dama ou rainha. A dama ou a rainha, ela é uma peça muito poderosa e ela tem uma variedade de movimentação no tabuleiro. A dama movimenta-se em diagonais, como o bispo, e em linhas e em colunas, como a torre. Com isto, incorpora os movimentos de todas as peças, exceto o do cavalo. Ela não pode passar por cima da peça. No início do jogo, fica a dama branca na casa clara e a dama preta na casa escura. Como vocês puderam ver, a dama ou rainha, ela tem uma movimentação muito grande. Praticamente ela toma todos os movimentos das outras peças, menos do cavalo. Finalmente chegamos ao rei, que é o objetivo do jogador, capturar o rei adversário. O rei pode mover-se uma casa na horizontal, vertical ou diagonal. O rei do lado a jogar nunca pode estar em xeque após a realização de uma jogada, certo? O rei nunca pode estar em xeque, certo? Como vocês podem ver, ele se movimenta, ele tem a mesma movimentação da rainha, mas só que limitado, uma casa de cada vez, certo? Então, ele é a peça mais importante do jogo e nós, como jogadores, devemos proteger o nosso rei com as nossas peças, ok? Certo. Vencendo a partida. Como a gente consegue vencer a partida? Cheque, né? Quando o rei está a ser atacado por uma peça inimiga, diz-se que este está em xeque. Quando você está jogando com seu adversário,
que você coloca o rei em perigo, você tem que falar cheque. No final da jogada, o rei não pode ficar em xeque. Se o jogador se enganar e deixar o rei nessa situação, este terá de refazer o lance. Ou seja, você nunca vai poder... eu esqueci, eu nem vi que o meu rei estava em xeque. Não, você não pode nunca deixar o seu rei em xeque, certo? Você tem que tirar ele dessa situação. E aí o jogo tem que voltar caso isso aconteça. Checkmate, que é a grande vitória, né? Caso não seja possível deixar o rei sem estar em xeque, a posição passa a ser de mate e o jogo termina com derrota para o lado que se move. Ou seja, o checkmate, ele finaliza o jogo. Quando o rei não tem mais nenhuma opção, ele passa a estar em checkmate, ou seja, fim de jogo. Quando acontece o empate, quando o lado a mover não tem nenhuma jogada legal que possa realizar e não está em xeque, o jogo termina com empate. Ou seja, não tem como os adversários capturarem o rei do outro. Então, esse jogo ele terminará empatado. Certo? Vou deixar com vocês essa mensagem, ok? Espero que gostem, espero que tenham aproveitado a aula, tá? Assista o vídeo, pegue um tabuleiro se você tiver na sua casa. Você pode também jogar com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, o vovô, a vovó. O importante é que você pratique, ok? Vou deixar também algumas dicas de atividades físicas para você fazer em casa. Como eu recebi uma mensagem de um pai pedindo algumas dicas, né, para manter-se sempre ativo, essa criançada aí toda em casa, né, em isolamento social, e eu deixo algumas atividades para vocês. Vamos lá? Foco nos estudos e até a próxima. Um forte abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau. O Sempre em Ação de hoje quer estimular as crianças e os adolescentes que estão em casa a praticar uma atividade física. Hoje eu vou ensinar para vocês algumas atividades que podem ser feitas dentro de casa, no espaço que vocês tiverem. É simples, pode convidar um amigo para fazer, o irmão, o pai ou a mãe, isso vai estimular bastante. Porque nesta fase, os hormônios estão em desenvolvimento, as crianças estão em crescimento e a atividade vai ser muito importante. Então, exercício para a gente começar, vocês podem escolher o lugar da casa de vocês, ou pode arrastar o sofá, pode fazer em qualquer lugar. Os meninos vão começar caminhando, podem começar, meninos. Hoje eu convidei o Isaías, o Caio e o Diogo para participar. Isso, a caminhada é só para aquecer, podem parar no lugar, meninos. Isso, e vão começar a corrida estacionária. Subindo as duas pernas, uma de cada vez, sobe, podem começar correndo. Isso, esses exercícios podem ser feitos de repetições de 1 minuto, podem fazer bem devagar se tiver muito difícil, pode acelerar. É um exercício que fica divertido para fazer e que já está praticando uma atividade física. Isso. Podem parar, respira. Agora o próximo exercício é perna na frente e atrás e o braço alternando da perna. Esse exercício também é um aquecimento muito bom. Isso, perna para frente e para trás e o braço contrário da perna. Fazendo exercício no lugar. Olha lá, não precisa de um espaço tão grande para fazer o exercício. Dá para se aquecer bem e tá praticando uma atividade. O próximo exercício é o polichinelo. Pode vir mais para frente, Caio. Vai afastar e estender as pernas e os braços. Vai lá, pode começar. Abre bem. Isso. Esses exercícios trabalham o corpo inteiro. E é legal que é um exercício divertido, eles fazem na escola, na educação física e podem fazer em casa também. Isto. Podem parar. Esses exercícios podem ser feitos repetições de 15 a 20 repetições ou então a cada 30 segundos. Faz 30 segundos, descansa, depois faz mais 30 segundos. Agora o exercício para finalizar é sentado. Esse exercício vai trabalhar o corpo todo, é um bom alongamento. Pode segurar nas mãos, vai lá, estendeu todo o corpo, olha para cima, bem devagar. Isso, volta para frente, um ajuda o outro a voltar, vai bem para frente.
Esse exercício dá para repetir umas 10 vezes, que aí eles voltam à calma, ficam bem tranquilos depois da atividade. Agradeço então Isaías, o Caio e o Diogo por terem participado. Vocês viram que foram atividades simples de fazer, pode fazer em casa. É interessante fazer nos intervalos, quando está jogando o tablet, parar um pouquinho e fazer uma atividade para oxigenar o cérebro, isso é bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram, meninos? Sim! Então até a próxima. Tchau, tchau!